Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre o processo de comunicação humana. Tá? Então nosso objetivo geral dessa aula é compreender o processo de comunicação humana, os objetivos específicos, identificar quais são os elementos de comunicação, identificar as funções da linguagem, diferenciar um modelo linear de um modelo circular de comunicação e identificar o caráter mecanicista da comunicação. Nós temos um material aí de apoio, que é o texto Comunicação Humana, do Barros, que está no livro Introdução à Linguística, do Fiorin. Então, para nós começarmos, vamos falar sobre a importância da comunicação. Chacrinha já falava lá há algum tempo que quem não se comunica se trumbica. E que isso significa? Nós precisamos nos comunicar. Quem não se comunica está alheio, está à parte. Quem não se comunica não se relaciona. Quem não se comunica fica realmente separado do mundo. Né? Então a comunicação é o que nos faz sermos humanos. Não é? É uma capacidade que nós humanos temos de a questão da comunicação. Tá? Por isso que é tão importante nós nos comunicarmos. E hoje nós vamos falar sobre quais são os elementos envolvidos na comunicação. E aí nós vamos estudar o modelo do Jacobson, tá? Que é um modelo um pouco mais simples, mas que consegue contemplar satisfatoriamente o processo de comunicação. Então, para haver uma comunicação, eu tenho que ter um emissor. Emissor é aquele que transmite, que emite a mensagem. Ok? Então, não adianta eu, como emissor, sentar aqui em frente à câmera e ficar quieto. Se eu não falar nada, se eu não transmitir nada, não há comunicação. Essa comunicação acontece dentro de um contexto, de um referente. Qual é o nosso contexto? A aula de linguística, certo? Também há um código específico. O código aqui pode ser entendido como a língua. Se eu desse essa aula falando em mandarim, talvez ninguém fosse entender. Então, para que haja uma comunicação, o emissor tem que usar um código, uma língua ou um código de sinais que seja decifrado por quem receber a mensagem. Eu lembro muito, não sei vocês, na época que éramos mais jovens, na escola, que as meninas faziam cartinhas com símbolos para poder falar dos meninos e tudo mais, sem que a gente soubesse o que estava acontecendo. E por que a gente não sabia o que estava acontecendo, o que estava escrito? Porque nós, meninos, não conhecíamos o código usado pelas meninas, certo? E essa mensagem tem que ser transmitida através de um canal. Então, eu, professor Teder, estou transmitindo a mensagem, que é o conteúdo da aula de hoje. Então, esse é o meu contexto da aula, usando a língua portuguesa, que eu suponho que todos entendamos, através de um canal que, nesse caso, é a internet. Quem não tiver acesso à internet nesse momento não vai conseguir se comunicar. Tá? Então, o canal é o meio de comunicação que eu uso para me comunicar. Com quem? Com o receptor. Porque não adianta eu estar aqui como emissor, transmitindo uma mensagem, que é o conteúdo dessa aula, dentro de um contexto, que é a aula de linguística, utilizando um código que todos conhecem, que é a língua portuguesa, através de um canal acessível, que é a internet, se não houver ninguém do outro lado. Se ninguém assistir a esse vídeo, não houve comunicação. Ok? Então eu preciso desses 6 elementos minimamente para que a gente consiga se comunicar. E aí nós temos uma pequena prática, vamos pensar aí. Na situação comunicativa abaixo, como identificar os elementos da comunicação? Então nós temos lá o Chico Bento e um amigo, e o amigo fala, estava cantando uma musiquinha em inglês, Happy Birthday to You. E o Chico Bento fala, rapé bate no tuiuiu.
Será que houve comunicação aí? Mas isso é para depois. Vamos tentar identificar quais são os elementos da comunicação. Então, nós podemos dizer que o colega, o amigo do Chico Bento, é o emissor, porque é ele que inicia essa comunicação, ok? A fala dele, estava cantando uma musiquinha em inglês, Happy Birthday to You, é a mensagem que ele está transmitindo para o Chico Bento. Qual é o referencial? Qual é o contexto? Muito provavelmente é aniversário do Chico Bento. E eu sei disso por causa do presente. Qual é o código usado? A língua portuguesa. E a língua inglesa ali no Happy Birthday to You. Qual é o canal utilizado? A fala. Eles estão conversando, então a fala também é um canal de comunicação. E o Chico Bento é o nosso receptor. Eu acho que deu para elucidar um pouquinho melhor o que é cada um dos elementos aí da comunicação. Continuando, cada elemento da comunicação está relacionado com uma função de linguagem. Então, o processo de comunicação, segundo Jacobson, está focado em um desses elementos. E aí, prioriza-se uma determinada função. Então, nós vamos ver que quando o foco da comunicação está no emissor, nós temos a função emotiva. Quando sou eu que estou falando, quando tudo é referente a mim, sabe? É criança mimada, quando começa a falar e tudo é ela. Pessoas que gostam de aparecer um pouquinho, a comunicação dela está focada no emissor. Pode estar acontecendo muita coisa, mas a mensagem dela é toda para se vangloriar, é toda pensando apenas nela. Quando a função está com foco na mensagem, nós temos uma função poética. Então, quando eu penso na estrutura do texto, quando eu penso em rimas, quando eu penso nessa questão da sonoridade, eu estou pensando na mensagem, é a função poética. Quando eu me foco no contexto do que está acontecendo, função referencial. Quando eu uso o código, quando o código é a minha prioridade na comunicação, eu estou usando a função metalinguística. O dicionário é um exemplo clássico de função metalinguística, porque eu tenho um código, que é a língua portuguesa, explicando palavras da língua portuguesa. Então, eu estou usando um código para explicar o próprio código. É como você ver um quadro de alguém pintando. Tem uma pintura retratando uma outra pintura. Isso é função metalinguística, é o código dentro do código. E quando o canal é a prioridade, estou usando a função fática. Então, quando eu ligo para alguém e falo alô, esse alô nada mais é do que uma forma de testar se o canal está funcionando. Se a outra pessoa falar alô, eu vi que o canal está funcionando, a função fática foi o foco dessa primeira interação. E conativa quando o foco está no receptor, está em quem vai receber a mensagem. As propagandas usam essa função conativa. Dentro da propaganda, o que é mais importante é convencer o leitor, o receptor, o público a comprar o produto. Ok? Nós vamos fazer algumas atividades aí para explicar melhor. Mas antes disso, quando não acontece a mensagem, nós vamos falar que houve um ruído. Então, o ruído é alguma interferência externa que pode atrapalhar a minha comunicação. Então, eu posso ter o emissor que não está conseguindo transmitir a mensagem da forma como ele gostaria, ou o receptor pode não entender o que está sendo dito, ou a minha mensagem não está clara, ou ela está fora de contexto, ou eu posso usar um código que não é conhecido por todos, ou de repente o canal não está funcionando. Então, de repente eu mando um vídeo para vocês e vocês não têm acesso à internet, então essa falta de acesso, essa falha no acesso é um ruído. Então, qualquer interferência externa, nós vamos falar que são ruídos. E aí nós temos, só para entender melhor o ruído também, uma situação. Então, observe a imagem abaixo para verificar o poder que o ruído tem na comunicação. Nós temos que ter muito cuidado
com ruído, porque uma mensagem mal compreendida pode ser transformada em outra coisa. Então a gente começa lá em cima, ó. Ô Zé, quero o número desse pedido. Alguém que passou, que está fora do contexto de comunicação, só ouve o Zé despedido. Aí, e eu, o que eu faço? Sou o próximo. E eles estão despedidos. Ele vai me entregar também. Nossa, todos falaram mal do chefe. Todos nós seremos demitidos amanhã. E agora? Olha só o ruído na comunicação. De um pedido virou todos estamos demitidos e virou caos aí nesse escritório. Então a gente tem que ter muito cuidado com os ruídos na comunicação. E aí, só para a gente entender e voltar lá na questão das funções de linguagem, nós temos aí alguns exemplos e eu gostaria de que a gente pensasse em qual é a função privilegiada. Então, nós temos aí uma notícia de jornal. O que eu estou evidenciando numa notícia de jornal? Qual é a função privilegiada? É a função referencial, porque o que me importa é o referente, é o contexto, é o que está acontecendo ali. Então, em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. O foco não é a pesquisa, o foco não é o canal, o foco não é o receptor, o foco é o assunto, é o contexto, ok? Nessa outra, quem faz inglês faz mais sucesso. E aí a gente tem o Márcio Garcia fazendo propaganda da IASIG. A gente já falou de propaganda, essa ficou fácil. Qual é a função de linguagem que está sendo evidenciada aí? Quando eu quero convencer alguém a fazer algo, eu uso qual função? Conativa ou apelativa, tá? Alguns vão chamar de apelativa. Porque o foco é convencer você a fazer o curso. Então, quem faz inglês faz sucesso. Aí nós temos a figura do Márcio Garcia, que é um ator, apresentador de sucesso. Hollywood, que representa o sucesso. Né? Então, são formas de convencer o leitor a fazer o curso de inglês. Nós temos aí uma tirinha do Bugio, do William Rafael Silva. Vou fazer uma metalinguagem. Quase pronto. Dá uma olhada, ver o que aconteceu nessa tirinha. Nós temos aí uma tirinha na qual o personagem principal está desenhando uma tirinha. Então, é o código sendo explicado através do código. Função metalinguística ou metalinguagem, ok? Aqui nós temos uma outra tirinha em que o Cascão está falando com alguém, no caso com Cebolinha. Alô, quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. O que está sendo privilegiado aí? O que está sendo privilegiado é o canal de comunicação. Então, eu tenho a função fática. E aí nós temos mais dois textos. O primeiro é o Samba em Prelúdio, do Vinícius de Moraes. Então, eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu estou preocupado com o outro, né? Nesse texto, a preocupação é comigo, com o eu. Então, quando o foco é no emissor, nós temos qual função de linguagem? Função emotiva. E aí nós temos um último poema. E o que está sendo evidenciado aqui? A forma do poema. Então, quando eu tenho o foco na minha mensagem, eu tenho a função poética, ok? E aí, esse modelo que o Jacobson apresenta, a gente fala que é um modelo linear, porque ele pensa numa comunicação do emissor até o receptor.
Bakhtin, que vai ser um grande nome da comunicação, e nós vamos falar bastante dele, ele vai englobar o feedback, ou retroalimentação. Se eu, como emissor, transmito uma mensagem para o receptor, naturalmente deve haver um retorno disso. O receptor deve falar algo. E a partir do momento que o receptor fala algo, ele se transforma em emissor, e eu que falei e passo a ouvir, viro receptor, e isso se transforma num círculo constante de interação. Então, quando a gente estabelece essa interação, a gente pensa nesse modelo interacional, interativo, nós temos um modelo circular. Okay? Então, Bakhtin vai entender o modelo Jacobson como um modelo certamente limitado e vai estabelecer essa questão da devolutiva. Então, hoje nós podemos ter um modelo linear, quando um fala e o outro escuta, e um modelo circular, quando há uma interação entre emissor e receptor, havendo troca constante de lugares. E aí o caráter mecanicista. Para os próximos vídeos eu vou arrumar essa questão do meu rosto ficar em cima do texto, tá? Aí ele vai cobrir um pouquinho aí da tirinha. Então a comunicação ela pode ser mecanicista, desconsiderando elementos extralinguísticos que a permeiam, como uma situação histórico-social na qual foi constituída ou a intencionalidade dos participantes. A gente fala que é mecanicista quando eu estou preocupado apenas com os elementos da comunicação, mas não com características extras, né? Greimas vai propor então um caráter humanizante dessa comunicação, considerando diversos elementos, considerando elementos que estão além daqueles que aparecem lá, que nós vimos, além do receptor, além do emissor, além do canal, do código, ok, da mensagem. Então observe a tirinha da Mafalda. Então a Mafalda está passeando com o amiguinho dela quando vem uma pessoa em situação de rua, que ela fala: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Ele responde: eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. E aí ele fala: para que tudo isso? Era só escondê-los. Os elementos da comunicação estão todos aí. O emissor, a Mafalda no primeiro momento, o receptor está lá, o código está ali, ok? Estamos usando a língua portuguesa, o canal é a fala, a mensagem é o texto que é dito sobre os pobres, sobre aquela pessoa dos pobres, o contexto é esse deles estarem passeando, andando pela rua e presenciarem alguém numa situação de rua. Mas há algo mais nessa comunicação. Há um julgamento de valores, quando ele diz: para que tudo isso? Era só escondê-los. Há uma crítica aos nossos governantes, por exemplo, que muitas vezes optam por esconder o que está errado em vez de ir lá e resolver o problema. Não é? Então, o que o Greimas vai falar é que a comunicação não pode ser essa comunicação mecanicista. Tem os elementos, a comunicação funciona. Mas quais são os valores? O que é que está por trás disso tudo? Ok? É isso. Semana que vem temos mais uma videoaula. E, por enquanto, muito obrigado. Tchau!